Olá galera, eu sou a Verônica Pedroso, a criadora do canal Crimes Franceses. Se você já conhece meu trabalho, já é da casa, já vem aqui, assiste esse vídeo todo sábado, deixa seu like. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. E se você tá chegando novo, tá chegando nova, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Já fica sabendo que esse canal aqui é mais pra gente refletir, analisar, aprender alguma coisa, pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. Não importa onde você mora, a criminalidade ela tá aí solta no mundo inteiro e cabe a você cuidar da sua segurança, ficar em alerta, porque ninguém vai fazer isso no seu lugar. Caso de hoje é um caso que aconteceu no ano de 1996, um caso bem midiático, e é o caso de uma menina de 13 anos chamada Caroline Dickinson. Cidadezinha de Pleine-Fougère. Essa cidade fica a mais ou menos 365 quilômetros da capital Paris. É uma cidadezinha de 2.000 habitantes, mais ou menos. Ela fica próximo ao oceano, lá no norte da França. Ela não é uma cidade assim tão turística, mas tem vários albergues nessa cidadezinha. E por quê? Porque ela fica próximo a locais bonitos para fazer trilha, a várias cidades turísticas da Bretanha, dessa região que também é muito bonita. Então ela era uma cidade assim mais dormitório, onde o pessoal ia para dormir pelo custo ser um pouco mais baixo. E a nossa história começa num albergue, minha gente. No dia 18 de julho de 1996, um grupo de adolescentes ingleses estavam em um desses hotéis dessa cidade. Eles acordaram de manhã, em um dos quartos tinham 5 meninas. Tinham 2 beliches nesse quarto pequeno, dos 12 metros mais ou menos, bem pequenininho. Tinha 2 beliches e uma das meninas colocou um colchão ali no meio para dormir. Quando essas meninas acordaram, 4 delas viram que a última não estava acordando. Era a Caroline Dickinson, de 13 anos. As 4 meninas pensaram, ela tá brincando, ela tá fingindo que tá dormindo, começaram a empurrar a amiga, acorda, acorda, elas falavam inglês, tá? Acorda, acorda, e a menina não acordava, acorda aí, vamos aproveitar o dia, daqui 2, 3 dias a gente já tá indo embora, tava quase no final dessa colônia de férias, né? Tentando acordar a amiga e nada, elas começaram a ficar meio desesperadas, acorda Caroline, acorda, começou a ficar sério. Aí uma das meninas olhou, viu que o lábio da Caroline tava azul. Aí tiraram o lençol dela, ela tava dormindo de shortinho, viram que o short tava abaixado e tinha sangue nas coxas. Aí colocaram o dedo no nariz e viram que a Caroline não tava respirando. Essas 4 meninas entraram em desespero, começaram a gritar dentro do quarto. Aí já veio diretor, o pessoal ali que tava ajudando, os donos do albergue, todo mundo chegou ali no quarto e perceberam que alguma coisa terrível tinha acontecido ali. As 5 meninas dormiram nesse quarto, alguma coisa aconteceu à noite e a Caroline perdeu a vida. Claro que depois de todo esse choque, essa cena terrível, a polícia já chegou ao local, os médicos também. Para a polícia ficou claro de imediato que era uma cena de crime. O primeiro médico que examinou o corpo sem vida da Caroline, ele viu que a menina, ela com certeza sofreu algum abuso, porque tinha sangue nas coxas e manchas de sangue no lençol. Eles encontraram um tufo de algodão no meio do lençol também, e isso com certeza foi usado para sufocar a Caroline. A Caroline, ela teve uma morte muito cruel e longa, porque a gente sabe que para sufocar uma pessoa demora de 2, 3, 4 minutos, não é uma coisa muito rápida. E foi uma coisa assim muito improvável e assim até impossível de acontecer, mas aconteceu. Tinha 5 meninas no quarto. Como que nenhuma delas viu isso? Entrou uma pessoa no quarto, a Caroline se debateu, fez algum barulho, ninguém viu nada, mas aconteceu, minha gente. A polícia pegou os 40 adolescentes que estavam nesse albergue, nessa excursão, né, nessa colônia de férias, conversou com todos eles, tinham apenas 5 meninos. Claro que a polícia pegou DNA de todo mundo, pegou DNA em toda a cena do crime, tudo foi levado para análise. A polícia conversou muito com a diretora, os assistentes que estavam ali para ajudar nessa excursão, o motorista do ônibus, que também estava dormindo nesse albergue junto com as meninas todas, né, essas adolescentes. Conversaram também com outros turistas que estavam alojados nesse albergue. 6 turistas de regiões diferentes aqui da Europa também coletaram DNA e viram que eles tinham de início um álibi concreto, mas tudo foi para análise. A polícia queria saber
quem tinha feito uma maldade tão grande com essa adolescente de 13 anos. E a polícia focou também o interrogatório nas 4 meninas que estavam no quarto. E 2 delas falaram uma coisa que para a polícia foi assim interessante. Elas falaram que no meio da noite, meia-noite, meia, 1h da manhã mais ou menos, elas escutaram a Caroline gemendo, se debatendo, parece que batendo o pé assim, mas elas pensaram que a Caroline estava tendo um pesadelo e nenhuma delas pensou em acender a luz. E talvez tenha sido nessa hora que o cara, né, a pessoa que abusou da Caroline estava ali, mas nenhuma das meninas acendeu a luz. Uma outra adolescente estava dormindo no quarto ao lado, ela disse para a polícia que 1h da manhã, mais ou menos, 1h30, ela não lembra o horário certo, mas era na madrugada, ela acordou com vontade de fazer xixi. Então ela abriu a porta e ela escutou um barulho, ela pensou que era a diretora fazendo ronda no corredor. Daí ela abriu a porta e ela viu um homem que ela não conhecia. Aí ela fechou a porta porque ela ficou com medo. Aí ela esperou uns 15 minutos, porque ela tava com vontade de fazer xixi pra caramba, daí ela tinha que ir no banheiro. Então ela abriu a porta de novo e saiu. E quando ela saiu, ela viu o mesmo homem descendo a escada correndo. E o homem olhou pra ela assustado e falou alguma coisa. E ela não sabia o que era, porque não era o idioma dela, não era inglês. E não era um pouco francês, ela falou, acho que era espanhol. Eu escutei alguma coisa, não entendi, porque eu acho que era espanhol. E o cara desceu as escadas correndo. Eu fui fazer meu xixi, voltei pro meu quarto e dormi. Uma outra assistente que trabalhava com a diretora ali, fazia a ronda e tal, ela disse pra polícia também que ela viu um homem estranho, que ela não tinha visto antes, nos outros dias, nesse albergue, umas 5h da manhã. Ela tava fazendo a ronda dela, né, andando no corredor de um lado pro outro, vendo se estava tudo certo nos quartos. E 5h da manhã, ela olhou pela sacada e viu um homem descendo e pegando um carro e sumindo. Ela falou, mas eu achei estranho porque eu não sabia quem era esse cara. Mas como é um albergue, a gente nunca sabe quem tá aqui, quem chega de madrugada e quem sai cedo, não é verdade? Mas as duas falaram desse homem estranho. Nesse mesmo dia, 18 de julho, os pais da Caroline foram informados lá na Inglaterra sobre a morte da filha. Eles ficaram arrasados. O John Dixon e a ex-mulher dele, eles descobriram, né, que a filha que veio aproveitar as férias na França era a primeira viagem sozinha da Caroline, gente. E já estava quase terminando a viagem, a colônia de férias, acho que eles iam ficar mais 1 ou 2 dias e iam voltar para a Inglaterra. Mas ela perdeu a vida antes disso. Claro que no dia 19 de julho, os pais dela já estavam aqui em território francês, que eles queriam saber o que aconteceu, queriam ver o corpo da filha, e uma investigação começou rapidinho. E como tinha outro país envolvido, que era a Inglaterra, esse caso ficou midiático. E nessa cidadezinha pequena, começou a chegar um monte de mídia lá da Inglaterra, aqueles britânicos que adoram publicar as coisas. Então a cidadezinha, ó, redobrou o número de habitantes e foi aquela correria, aquele caos, aquele tumulto. Alguns dias depois, os resultados dos exames de pós-morte da Caroline, eles saíram e ficou claro que a causa da morte foi asfixia. Então, aquele tufo de algodão encontrado nos lençóis com certeza foi utilizado para sufocar a menina. E o pior, minha gente, ela tinha sido abusada, o que deixou todo mundo mais revoltado ainda. Em 1996, a base de dados de DNA francesa ainda estava no comecinho. Então eles pegaram vários DNAs de várias pessoas, mas ainda não tinha tanta informação assim. Então tudo foi armazenado, tudo foi comparado com aquele DNA do esperma encontrado no lençol, mas nenhum DNA masculino que eles, né, testaram ali do albergue deram match. Então eles estavam ali sem pistas. 4 dias depois, os policiais trabalhando intensamente no caso da Caroline, tentando achar o suspeito, que até então ninguém sabia quem era, a polícia viu que nas redondezas tinha um andarilho conhecido da polícia. Ele era meio marginal e tinha antecedentes de agressão e abuso de meninas. Um cara chamado Patrice Badet, de 39 anos. E como ele estava na região ali pedindo carona, passou nessa cidade uns dias antes do crime, a polícia falou, deve ter sido ele, vamos pegar esse cara. Pegaram o Patrice Badet, levaram para a delegacia e fizeram interrogatório. Quando o Patrice Badet chegou, ele falou, não tô sabendo de nada, não sei porque eu tô aqui, não tô entendendo.
Aquele papo, né, gente? Não entendia nada, não sabia de nada. A polícia começou a colocar pressão, pressão, pressão. Você tem que confessar. Olha o corpo da menina, mostrar a foto da Caroline, sem vida. E ele olhava e falava, eu não sei de nada. E a polícia colocando pressão, pressão. Aí foi passando o tempo. 5 horas de interrogatório, 8 horas de interrogatório. Com 12 horas de interrogatório, o Patrice, ele já não tá aguentando mais, né, de tanta pressão. E ele falou, fui eu sim. Eu tirei a vida dessa menina, eu sufoquei a Caroline e eu abusei dela assim. Vocês podem me soltar agora? Aí tiraram ele, né, lá da sala de interrogatório, jogaram ele lá pra cela e ele ficou por lá. E é claro que a polícia pegou o DNA do Patrice para comparar com o DNA do esperma. Eles tinham a confissão, mas queriam ter a certeza que ele esteve nesse albergue e que fez essa coisa horrível. Enquanto a polícia estava esperando o resultado, né, desse teste de DNA do Patrice Badet para ver se dava match com o do esperma, o Patrice, ele dormiu, descansou um pouco e daí ele caiu em si. Ele falou, peraí, eu confessei uma coisa que eu não fiz. Ele escreveu uma carta pro juiz dizendo, olha, fizeram interrogatório, colocaram muita pressão em mim, eu não fiz nada, eu sou inocente, me tira daqui. Eu confessei porque estava sendo quase uma tortura, então eu tinha que confessar porque eu não aguentava mais. E ele pediu ajuda, pediu, né, me ajuda, me tira daqui. Só que a polícia falou, não, todo mundo faz isso, foi ele sim, vamos esperar os resultados. Quando o resultado do DNA saiu, minha gente, para surpresa de todo mundo, o DNA do Patrice Badet não era o mesmo encontrado no esperma que estava no lençol lá da cena do crime. Então a polícia foi obrigada a pedir desculpa pro Patrice e deixar ele embora pela porta da frente. Ele saiu da cadeia. Atualmente, quando tem vários casos, o pessoal às vezes, né, tem a confissão, mas às vezes não tem provas, tem uma coisa aqui na França chamada jurisprudência Patrice Badet, onde eles dizem que a confissão não é uma prova absoluta, que foi o que aconteceu com esse cara. Ele confessou sob pressão, mas ele não tinha feito nada. O esperma não era dele. A investigação continuou do zero, né? Eles não tinham suspeito nenhum, tava ali tentando achar mais pistas e nada. O tempo foi passando, foi passando. Os investigadores tiveram uma ideia assim de ver o que estava acontecendo aos arredores, nos albergues ao redores. E a polícia viu que nesse mês de julho mesmo, tiveram vários albergues que informaram para as delegacias agressões. Alguém entrou no albergue à noite e tentou entrar no quarto das meninas. Algum cara tentou entrar no quarto à noite, abusou de uma menina. E todas as meninas eram inglesas. Então, para a polícia ficou claro, quem está fazendo isso é um abusador em série. E parece que ele tem meio um tipo de menina específico. Meninas inglesas, albergues. E por que albergues? Porque a porta do albergue, minha gente, nunca é fechada, né? Um entra e sai, entra e sai. Ele conhece esse meio, ele sabe que albergue é aberto. Então, a gente tem que focar nisso. O que será que ele tá fazendo? Será que ele vai fazer de novo? Vamos ficar esperto, vamos ficar em alerta para ver se tiver mais alguma agressão, vamos seguir a pista desse cara, porque é um abusador em série e ele vai fazer de novo. O tempo foi passando, 8 meses depois, a polícia não tinha nada, não tinha nenhum suspeito. O pai da Caroline estava aqui na França desde então e ele estava ficando bravíssimo. Poxa, não tá acontecendo nada, não tá avançando, eu não sei quem fez isso com a minha filha, o cara tá solto, eu tô aqui com a minha dor. Não tem ninguém que pague isso, eu quero que faça alguma coisa. E ele ficava enchendo o saco da polícia, né? Com razão. E ficava ali querendo resposta, mas isso não ajudava em nada, porque eles estavam fazendo todo o possível. Como eu falei pra vocês, a base do DNA ainda não tava tão 100%, não tinha tanta coisa. Eles estavam fazendo o que eles podiam ali, mas não tava dando certo. Esse pai desesperado, ele escreveu uma carta pro presidente da República Francesa, falando, olha, eu quero que troque os investigadores, porque eles estão sendo devagar demais, eles não estão trabalhando do jeito que eu gostaria, eu quero mais ação, eu quero mais... tem que trocar a equipe, sabe? A equipe tá muito devagar, muito morno, tem que ter gente nova. O presidente viu tudo isso, viu esse pai desesperado, tinha também esse lado da Inglaterra que punha pressão, e o presidente falou, beleza, então vamos trocar a equipe, né? Vamos ter novos investigadores no caso da Caroline. E alguns dias depois, todos os investigadores foram trocados. Os novos investigadores tinham uma visão assim mais superficial sobre o caso e começaram a olhar as coisas um pouquinho mais no detalhe, entendeu? De pouquinho em pouquinho. Eles decidiram pegar DNA não somente do pessoal que esteve ali no albergue ou próximo, mas de todos ali da redondeza. Eles pegaram o DNA de 3.500 homens e foram fazendo o teste, mas nenhum desses 3.500 homens deu match com o DNA do esperma.
Realmente estava muito difícil resolver esse crime, minha gente. Esses novos investigadores também decidiram fazer uma coisa que a outra equipe não tinha feito. Eles pegaram o retrato falado desse cara e jogaram na mídia, na televisão, jornais, espalharam cartazes para todo mundo ver. Talvez isso ajudaria, então eles fizeram isso. Uma outra coisa que eles fizeram, que foi o diferencial, eles começaram a olhar casos similares, né, de abusos que aconteceram em albergues, mas não somente na redondeza dessa cidadezinha, mas em toda a região da Bretanha. Então o negócio ficou, né, maior. E eles descobriram um caso que aconteceu no ano de 1994. Uma jovem irlandesa, ela estava num albergue e ela estava dormindo e ela sentiu que alguém encostou nela. Ela acordou gritando demais e ela viu que era um homem. Então ela olhou na cara do homem, que acenderam a luz, ela viu. Esse homem, né, ficou desesperado, com medo, saiu correndo. Só que no dia seguinte, né, como todo mundo tava falando dessa agressão no albergue, a polícia conseguiu achar esse cara, pegou esse cara, levaram a menina irlandesa para fazer o reconhecimento. Ela falou, foi esse cara que tava no quarto ontem lá e tentou abusar de mim. Então a polícia conversou com ele, né, o nome dele era Francisco Arce Montes, um cara espanhol. A polícia conversou com esse cara espanhol, Francisco, e deixaram ele embora, porque ele falou, olha, eu entrei no quarto, eu só queria deitar e ficar com a moça, mas eu não fiz nada, então vocês não podem me prender. Realmente a polícia não pôde prender o cara e deixaram ele ir embora. Então a polícia, né, os investigadores tinham isso até então. Vários casos que aconteceram, né, desde 1994, um nome, Francisco, e esse retrato falado. Só para vocês saberem, essa equipe de investigação, eles foram até a Espanha, na casa da mãe desse tal de Francisco, que a polícia queria encontrar o Francisco. Eles tentaram procurar ele pela França, não acharam, foram até a casa da mãe dele e não encontraram o Francisco, não. Essa mãe, ela disse, olha, o Francisco, ele ganhou uma herança, ganhou uma bolada aí, pegou esse dinheiro e sumiu, faz uns 2, 3 anos que eu não vejo, não sei onde ele tá. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Aqui a gente já tá no ano de 2001 e nada. Por mais que o pai da Caroline colocasse pressão, pedisse, ficasse bravo, não acontecia nada. 2001 e nenhuma resposta, o caso tava quase parando. Foi aí que aconteceu uma coisa, gente, inédita. Uma dessas mídias britânicas, eles decidiram publicar uma matéria falando do suspeito número 1 do caso da Caroline Dickinson. E eles colocaram o nome pela primeira vez do Francisco Arce Montes. Colocaram, foi um espanhol, esse tal de Francisco Arce Montes, ele é o suspeito número 1 e ninguém fala nada, que isso, aquilo, aquela coisa bem sensacionalista. E publicaram isso. Aí aconteceu, minha gente, a coincidência das coincidências que eu nunca vi em caso criminal. Essa daqui é coisa de destino. Um policial que estava lá nos Estados Unidos, ele estava olhando as matérias assim na internet e ele caiu nessa matéria do jornal britânico falando sobre o suspeito número 1 da morte da Carolina Dickinson. E ele viu o nome lá, nossa, Francisco Arce Montes. Por curiosidade, esse policial americano colocou o nome na base de dados americana para ver, será que ele, né, tá aqui? O que é isso? Esse policial americano procurou. Quando saiu o resultado da pesquisa, ele viu que esse tal de Francisco Arce Montes, o espanhol, estava preso em Miami. Ele estava nos Estados Unidos, gente. Olha que coincidência. E mais, o policial viu que ele estava preso em Miami porque ele tinha abusado de uma irlandesa que estava de férias nos Estados Unidos. E ele ia passar por um julgamento dentro de alguns meses. Ele estava esperando o julgamento nos Estados Unidos. Então esse policial, ele ligou as anteninhas dele rapidinho, intuição, entrou em contato com as autoridades francesas, mandou todas essas informações para as autoridades francesas. Claro que a polícia americana fez um teste de DNA no Francisco. Os resultados também foram enviados aqui para a equipe da França. E adivinha o que aconteceu? Deu mate com o esperma que foi encontrado na cena do crime da Caroline Dickinson. O agressor e a pessoa que matou a Caroline Dickinson com certeza era esse tal de Francisco, o espanhol
abusador em série internacional que estava nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia como o cara era internacional, que ele pegou a bolada dele lá de herança e sumiu no mundo para fazer esses abusos todos, né? Ele tinha sido preso, né, e condenado no Chile, na Argentina, aqui na França, na Espanha, no México e nos Estados Unidos. Por onde esse cara passava, ele fazia vítimas novas. E o alvo dele era meninas inglesas ou irlandesas, com sotaque, sabe, inglês, assim. Ele gostava disso, sempre em albergues ou hostels, sempre assim, porque ele sabia que ele poderia entrar facilmente, não tinha muitas câmeras de segurança nessa época. A segurança, né, de câmeras, a gente sabe que não era o top, não tinha muito isso nos albergues. Então, para ele era porta aberta, entrava, abusava, saía, trocava de país e ficou nessa, ó, vários e vários anos, até que ele foi pego. E olha para vocês verem como foi uma coincidência enorme. Normalmente os americanos, eles não vão ler matérias de jornais britânicos. Se esse policial, ele não tivesse lido isso e não tivesse, né, pensado um pouquinho, uma curiosidade, talvez até hoje a gente não ia saber que esse tal de Francisco foi o assassino cruel da Caroline Dixon. Alguns meses depois, esse Francisco, ele chegou aqui no território francês, porque os Estados Unidos mandou ele para cá, não queria ficar com esse cara por lá, né? Então ele veio aqui para a França. E o julgamento dele aconteceu no ano de 2004. No julgamento, o Francisco, ele estava dopado, era claro isso. Como ele era agressivo, ele falava alto, ele não respeitava muito, ele foi dopado por julgamento. Então ele só respondia sim, não, não deu detalhes de nada, não falou por que ele fazia isso, ele não justificou nada, não pediu desculpa em momento nenhum. Foi um julgamento assim bem doloroso para a família da Caroline. No final do julgamento, a pena do Francisco saiu, ele pegou 30 anos de prisão fechada, minha gente, e não pediu segundo julgamento não. No ano de 2010, para vocês terem uma ideia, ele pediu para ser transferido para a Espanha, porque ele queria ir para a terrinha natal dele, né, para ficar preso por lá. Mas isso foi negado, então ele está na França até hoje e está preso. No ano de 2018, ele agrediu um policial e é claro que 2 meses foram adicionados à sua pena de 30 anos. Esse cara, para vocês terem uma ideia, ele não faz questão nenhuma de ter bom comportamento na cadeia. Ele faz as piores coisas e não está nem aí. É claro para todo mundo que ele é um problema e um perigo para a sociedade. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso pra gente pensar, pra gente refletir, ficar em alerta, né, minha gente? Muitas vezes a gente confia na escola, pra criança sair, fazer uma excursão, fazer uma viagem, mas a gente nunca sabe o que a escola, os professores podem encontrar no meio do caminho. Aqui só para finalizar, a escola nunca levou nenhuma multa, nunca foi processada, ninguém foi preso pelo que aconteceu com a Caroline. Somente o cara, né, o assassino que foi o Francisco. E uma outra coisa para a gente refletir também, essa intuição do policial americano, essa curiosidade que ele teve, essa coisa de coincidência, né? Se esse policial não tivesse feito nada, talvez até hoje a gente não saberia o desfecho desse caso. Então é muito assim, estranho às vezes, mas bacana ao mesmo tempo. Tem coisas que acontecem que a gente nunca vai entender. Como que um americano ia ver uma matéria de um jornal britânico e teria essa curiosidade de pesquisar? E foi o que aconteceu. Você acredita em coincidência? Muito obrigada pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo, galera. Tchau!